Olá, meus amigos, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Queria meditar na palavra de Deus, queria que você ficasse até o final. Ouça com atenção. Isaías, capítulo 43, versículo 25, está escrito: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Observe, as transgressões dos seres humanos ofendem diretamente a Deus. Mas o Altíssimo está disposto a perdoar. Diante de um verdadeiro arrependimento, o perdão é imediato. Mas infelizmente muitas pessoas se colocam diante de Deus com remorso no seu interior. O que é o remorso? O remorso é apenas um sentimento momentâneo de tristeza, vergonha por algum erro cometido. Mas por outro lado, existem pessoas verdadeiramente arrependidas. O arrependimento é marcado principalmente pela atitude, pelo sacrifício de abandonar o erro. A pessoa arrependida passa a ter nojo do erro e não quer mais tornar a fazê-lo. E Deus escolhe esquecer, jogar no mar do esquecimento todos os pecados que outrora você cometeu. Vamos ler mais uma passagem. Aqui, Miqueias, capítulo 7, versículo 18 ao 19, está escrito assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha só que bacana. Deus não se lembra. Deus não vai ficar lembrando do nosso pecado, porque até mesmo está escrito que é jogado nas profundezas do mar. Ou seja, esquecido para sempre. O perdão é garantido para aquele que apresenta um sincero arrependimento. Quando você é sincero para com Deus, imediatamente o perdão, você alcança o perdão. Deus te perdoa. Não importa o que você cometeu. Se você cometeu crueldade, se você matou, roubou, estrupou e etc. Você pode ter feito algo muito ruim, cruel. Você pode ter cometido algo assim nos olhos da sociedade. Você não tem perdão, mas para Deus você tem. Se você se coloca diante de Deus com arrependimento sincero, Deus te perdoa na hora. Na hora. Eu estava meditando naquela passagem que Jesus estava na cruz, pregado com os dois ladrões. Os dois falaram com Jesus. Os dois oraram a Jesus. Mas um foi a oração sincera de arrependimento. E o outro foi apenas um remorso. Ele queria somente a solução daquela situação que ele estava passando, daquele problema ruim que ele estava vivendo. Os gestas, somente queria resolver o problema da sua vida. Ele queria descer da cruz, ele queria sair daquele sofrimento. Assim não são muitas pessoas no dia de hoje? Quantas pessoas vão na igreja somente para resolver os seus problemas, a sua situação difícil que esteja passando? E ali ela consegue obter o resultado, porque ela manifesta fé, faz propósito, então Deus vai e resolve aquele problema. Mas resolvido o problema, a pessoa vira as costas. Vira as costas para a presença de Deus, vira as costas para o Espírito Santo, vira as costas para o principal, que é a salvação. Mas por outro lado, existem pessoas sinceras que alcançam de Deus o perdão, como Dimas. Dimas, mesmo ele pregado na cruz, ele foi pregado na cruz por causa das atitudes erradas que ele tomou outrora, vivia no roubo, praticando aquilo que é errado. Mas na cruz,
ele reconheceu Jesus. Ele se arrependeu dos seus pecados e se dirigiu ao Senhor Jesus orando. A oração de Dimas foi: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Mas o Senhor conhecia o interior dele. O Senhor conhece o nosso interior. Ele sabe quando a pessoa está sendo sincera. Naquele mesmo momento, Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que forte. Olha só que bacana essa história. Então, um obteve resposta, o outro não obteve. Então é assim no nosso dia a dia. Umas pessoas vão obter a resposta, vão alcançar o reino dos céus. Agora, outras não vão alcançar. Não vão alcançar o reino prometido de Deus. O Senhor Jesus está disposto a qualquer momento a perdoar as nossas transgressões, os nossos pecados. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar arrependido, você tem que se colocar diante de Deus com um interesse somente, que é entrar no céu, que é alcançar a Nova Jerusalém. Você vê que Jesus é tão misericordioso. Quando ele estava pregado na cruz, ele orou pelos seus inimigos, ele orou pelos fariseus, ele orou por aquelas pessoas que colocaram ele na cruz. Qual foi a oração do Senhor Jesus? Pai, não leva em consideração o que eles estão fazendo. Perdoa os seus pecados. Olha só como Deus é misericordioso. Nós só estamos vivos porque Deus é misericordioso. Jesus só não voltou ainda porque Ele é misericordioso e Ele quer te salvar. Então, se você está ouvindo essa mensagem, mais uma oportunidade chegou até você. Não desperdice. Lute, busque a Deus, se arrependa dos seus pecados e certamente você alcançará o perdão divino. Deus abençoe.